Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal maravilhoso, o Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, beleza? Eu sou o Pedro, como todos já sabem, e eu falo aqui diretamente dos subúrbios de Brasília, beleza, galera? E rapaziada, hoje o bicho pegou aí, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui na noite de terça-feira, dia 29. Ele deve ir ao ar aí amanhã, na parte da manhã. Ou então até hoje mesmo, postar diretão. Mas enfim. Galera, hoje o bicho pegou aí pro Corinthians, hein? Puta que pariu. O bicho pegou pro Corinthians, hein? O Augusto Melo aí teve aí uma derrota lá no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal do clube. As contas foram reprovadas. Então tem gente dizendo aí que vem outro pedido de impeachment aí contra ele. E assim, a coisa tá feia pro Corinthians, tá? Eu não sou corintiano, não torço pro Corinthians, mas eu fico preocupado porque é um grande time do futebol brasileiro. Apesar de nos últimos anos aí não ter exercido a força dessa grandeza, né? Não ter revertido essa grandeza aí em títulos. Vem aí desde 2018 praticamente, 2018, 2019 ganhou o Paulista e depois disso só teve título no feminino, né? E esse ano aí teve o Paulista aí, né? É um título legal que o Corinthians ganhou, porque ganhou em cima do maior rival, tem que se comemorar sim. Eu não sou desses que acha que tem que ficar minimizando títulos dos clubes aí que os caras ganham. Pô, é um título bacana assim, ganhou em cima do Palmeiras, um título que eles não conseguiam ganhar em cima do Palmeiras aí, vinha sofrendo bastante aí com o Palmeiras, tanto na Neoquímica quanto lá no Allianz. Então ter ganhado o título paulista em cima do Palmeiras dentro de casa foi um bom feito aí pro Corinthians para tentar retomar aí uma sequência aí de levantamento de taças, né, de ganhar títulos. Que eu acho que vai ser muito difícil por conta dessa situação aí política, não, né, não só uma questão política, mas uma questão aí da atual gestão que até o ano passado poderia estar aí se escorando aí na gestão anterior do Duílio, né? E o Augusto Melo usava muito desse expediente aí, desse expediente que herdou uma herança maldita, mas que ele iria salvar o clube e tal, não sei o quê. E não foi isso que aconteceu, né? Mas aí eu digo assim, a situação tá feia e na minha visão assim de quem acompanha sem emoção, tá? Como eu já disse, eu não sou torcedor, então eu analiso de uma forma mais fria a situação do Corinthians e eu vejo dois problemas, galera, lá atualmente no Corinthians, tá? Dois problemas. O primeiro problema é os péssimos representantes, tá? Teve até uma entrevista no Sports Market Makers aí, um canal do YouTube muito bom, tá, galera. Depois dê uma olhada lá no conteúdo dos caras. Eles são muito bons, traz aí uma visão um pouco do que eu tento trazer aqui. É claro que o conteúdo deles é muito melhor que o meu, mas o intuito deles é trazer também essa outra face do futebol, né? Essa face mais de bastidor, mais de negócio. E eles levam lá pessoas aí do mais alto gabarito que estão envolvidas aí com Liga, com Libra, com LFU, e levam também dirigentes dos clubes, levou o cara que é responsável pelo financeiro do Corinthians, e lá durante a entrevista ele tinha dito que sim, que o Corinthians precisa melhorar o seu quadro de sócios, o seu quadro de pessoas que se colocam ali à disposição para presidir o clube, tá? Então, quem quiser, dá uma pesquisada aí. Tem lá essa entrevista do cara que cuida das finanças do Corinthians aí, inclusive do Augusto Melo, tá? É da atual gestão, cara. Então dá uma olhada aí para vocês se ligarem no que eu tô falando. Vai lá no Sports Market Makers e consome lá o conteúdo dos caras que eles são muito bons, tá? E aí assim, se não fosse o Augusto Melo,
seria o André Negão. Então, assim, quem viu aí na época da eleição do Corinthians saiu vários cortes. Quem viu os cortes, quem acompanhou os debates, viu que a situação iria ser decidida ali quem seria o menos pior. E nessa aí o Augusto Melo ganhou, tá aí presidindo o Corinthians e chegou nessa situação, certo? E o segundo problema que eu acredito, que eu vejo de fora, é da torcida do Corinthians, galera. É, da torcida do Corinthians. E assim, na moral, eu vejo uns tweets aí de contas de paródia, né? De comunicadores que acompanham o time. E assim, eu fico perplexo, porque, cara, não condiz com a tradição da torcida corintiana, mano. Eu sou da. Até falei que um mano, né? E pá, nós, mano. Tipo assim, eu nasci em 1991, acompanho o futebol aí de perto pelo menos desde ali 2010, 2000, aliás, de 2008 pra frente, eu acredito que eu acompanho o futebol de forma mais, vamos dizer assim, todos os dias, vejo notícias e tudo. E, pô, cara, eu sempre vi a torcida do Corinthians sempre cobrando. Pô, os caras invadiam CT, sabe? Era tipo assim, era a torcida em cima de jogador, em cima de diretoria. Pô, era uma loucura. Os caras não deixavam o clube cair ali em uma situação ali de calmaria demais, em que todo mundo senta ali e fica numa situação confortável. Quando isso acontecia, a torcida vinha e tentava ali de alguma forma tirar esses caras aí, os dirigentes da situação de conforto dele, tirar os jogadores. Eu nem concordo muito assim com o modus operandi, mas assim, querendo ou não, esse tipo de situação joga o time para cima, né? Não deixa o time acalmar, baixar ali a situação, baixar a pressão nunca. É sempre ir lá no máximo e para ir atrás de títulos, para ir atrás de disputar grandes jogos. E nos últimos tempos aí o corintiano ficou, sei lá, um meio blasé, sabe? Depois ele, acredito ele que depois ganhou o Mundial, não sei. Até 2017 foi campeão, depois de 2018 e 2019 ganhou só o Paulista, e aí eu acho que a torcida deu uma baixada, a coisa foi tal, de vez em quando cobra um jogador específico, faz ali uma ameaça na rede social, mas nada muito como era antes, assim, como era lá nesse período, 2008, 2009, 2010, que, se eu não me engano, 2010 teve título, né? Eu acho que da época do Tevez, né? Ou eu tô viajando. Enfim, mas eu vejo, eu acompanhando de longe, eu tô vendo esse problema aí da torcida do Corinthians, tá? E aqui eu vou tentar trazer esses dois pontos e como que tem que unir isso, tem que mudar tudo isso daí para o Corinthians voltar a ser realmente grande e voltar a conquistar títulos, tá? E aí o primeiro ponto, galera, não tem o que fazer, tem que tentar aí mudar radicalmente. Eu não sei se o Augusto Melo vai ser empichado, né? Vai ser afastado da presidência do clube. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas assim, não do jeito que dá, do jeito que tá, não dá para continuar, né? Um rombo aí de 829 milhões, a gestão tentando esconder, né, esses números, trazendo números menores aí, e aí o Conselho Fiscal apurou e viu que o rombo chega a esse número de 829 milhões, ou seja, um déficit. No ano passado, o Corinthians ele arrecadou e ainda ficou devendo 829 milhões, aumentando a dívida aí para mais de 2 bi. É uma coisa surreal, galera, né? É uma coisa surreal. E ainda de quebra hoje, né? A Letícia Bipler, não sei se é assim que diz o nome dela, mas a Letícia Bipler, lá da Rádio Energia 97, ela trouxe aí que a gestão tentou, que incluiu, né, que tentou, mas que teria incluído no balanço do clube, né, no balanço financeiro apresentado lá, os valores arrecadados através da vaquinha lá que a Gaviões da Fé, se eu não me engano, né, a Gaviões da Fé tomou a atitude de fazer para tentar pagar a dívida da Neoquímica Arena. Então, para você ver que os caras, além
serem maus gestores, eles ainda, na minha opinião, eles são eticamente, né, controversos, eles são pessoas antiéticas, porque esse tipo de coisa é, querendo ou não, tentar fraudar o balanço financeiro do clube, né? Você esconder números e trazer números que não deveriam estar ali, que não deveriam estar contabilizados no balanço financeiro do clube, é sim uma tentativa de fraudar ali e tentar maquiar, ou seja, tentar fazer uma pedalada fiscal aí e tentar que as contas sejam aprovadas, né? E assim, pelo jeito, pelo menos tem gente lá dentro do Corinthians que não deixou isso. Pela informação aqui, as contas foram reprovadas com votos da situação e votos da oposição. Então, assim, houve uma união diante do quadro do clube, né? Diante de todo esse estrago, houve uma união aí para poder reprovar as contas do Augusto Melo, tá? E aí, a Letícia Bipler, ela até fez depois uma tríade ali no Twitter explicando o porquê que esses números o porquê que esses números não deveriam estar sendo contabilizados no balanço do clube. E ela trouxe até que ela conversou com um advogado do CORE, né, que é o Conselho Fiscal aí do Corinthians, e segundo ela, esse cara, ele é apoiador do Augusto Melo, né, ou foi apoiador dele nas eleições, e ele disse para ela que o dinheiro da vaquinha não passa para o clube, que esse dinheiro ele vai direto para o fundo da arena. Ou seja, por isso não há motivos para esses valores serem contabilizados no balanço do clube. Eles teriam que estar nas contas do fundo da arena, do qual o Augusto nem apresentou as contas ainda. Inclusive, isso foi mais uma falta grave da gestão que consideraram na votação de hoje. Ou seja, galera, além do cara, né, tentar aí de todas as formas esconder números, ele trouxe ele contabilizou esse dinheiro da vaquinha que não deveria estar lá porque esse dinheiro nem entra no clube, não entra nas contas do clube, ele vai direto porque o Corinthians ele criou um CNPJ além, né, um CNPJ, vamos dizer, descolado do clube, né, descolado do CNPJ do Corinthians, para poder gerir a arena. Então esse dinheiro da vaquinha, ele passa para esse fundo da arena e não para o Corinthians, né? Então assim, ou seja, são duas coisas distintas, tá, galera? Vamos dizer assim, o Corinthians que gere tudo, mas houve essa separação aí e o dinheiro que é do fundo da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, não pode ser contabilizado aqui no CNPJ do Corinthians, tá? Então, assim, isso daí é muito grave. Como eu disse, é um indício, um sinal de que o Augusto Melo e os seus dirigentes ali, o pessoal que ajuda ele, de alguma forma tentou fraudar o balanço do clube. É claro que isso daí não é um crime, mas é uma questão que o Estatuto do Corinthians deveria, né, se não tem, deveria prever uma punição severa, porque isso não pode acontecer, tá, galera? Então aí o Conselho Deliberativo do clube, se não tem uma previsão para punir esse tipo de coisa no Estatuto do Corinthians, eles precisam passar algo nesse sentido e rápido, tá? Não só por conta da atual gestão, mas pelos próximos que vão vir, para que no mínimo os caras pelo menos tragam os números reais do que foi apurado aí no ano fiscal do Corinthians, né? Que não tente maquiar, que não tente de alguma forma fraudar esses números, beleza? Então, sim, o Corinthians eles precisam se mexer, os sócios do clube precisam se mexer urgentemente, tá? E assim, na minha opinião, galera, isso é surreal, tá? Para piorar tudo, o César Grafietti, para quem não sabe, o César Grafietti aí, ele faz aquele relatório da... Pô, esqueci o nome do nome do relatório. Mas é um relatório aí que ele apura todos os balanços de todos os clubes. É um documento mais completo que a gente tem desse tipo de análise contábil dos clubes no Brasil. César Grafietti vem fazendo isso há muito tempo.
Ele é um cara muito bom, um cara que não tem relação, pelo menos eu nunca vi ele dizer publicamente qual time que ele torce. Então, assim, é um cara isento para poder fazer esse relatório. E, além de tudo, ele é um cara muito capacitado, né? Ele é do mercado financeiro, ou foi do mercado financeiro, e teria migrado aí para a área do futebol. Ele atualmente está lá em Portugal, ajudando um multiclubes, né? Uma empresa que detém multiclubes, que inclusive o Rock Júnior tá junto com ele. Então você vê que é um cara assim muito gabaritado e ele já vem fazendo isso toda vez que sai balanço, todo mundo corre atrás dele para poder ouvir a opinião dele, tá? E ele trouxe uma análise preliminar desse balanço contábil do Corinthians. Eu vou deixar o link lá da matéria dele aqui na descrição do vídeo, tá? Para todo mundo ir lá dar uma olhada. E ele trouxe o risco da paralisação completa da operação do Corinthians. Ou seja, galera, o Corinthians não vai ter grana para pagar ali o seu dia a dia, tá? O risco de paralisação da operação é isso, tá? É o Corinthians não ter dinheiro para arcar com as despesas cotidianas do clube. E, assim, isso deveria ser desesperador para todo corintiano, tá? Porque ver o time nessa situação da grandeza que tem, a torcida que tem, que apoia, que compra, né, que consome produtos do clube e que ajuda a ter esse. Porque houve um recorde de arrecadação, a arrecadação do Corinthians aumentou, mas a dívida aumentou em proporção até maior do que as novas receitas. Então a conta não fecha, né, galera? E não vem fechando há muito tempo. E é por isso que o Corinthians está nessa situação. Não adianta pôr a culpa só no Augusto Melo, tá? Porque essa situação, ela vem no mínimo aí desde 2018, né? De lá para cá, então são 7 anos aí de má gestão, 7 anos de megalomania, e é isso que dá. Chega aí nesse rombo e chega nessa situação em que pode chegar a vir aí uma paralisação completa da operação, tá? Muito preocupante, galera, muito preocupante. Se eu fosse corintiano, eu estaria muito preocupado com a situação do meu time, tá? Mas assim, eu não sou corintiano e eu tô fazendo essa análise aqui para tentar alertar os corintianos para que de alguma forma vocês se organizem e tentem cobrar não só da atual gestão, mas de melhores pessoas ali dentro do quadro de sócios para poder vir a presidir o Corinthians, porque se não surgir um nome bom, uma pessoa competente, aí a coisa só vai ladeira abaixo e aí, meu irmão, a gente não sabe o que pode acontecer com o Corinthians, beleza? E assim, o que eu vejo do Corinthians, como eu falei, ele vem de más gestões de muito tempo. Não adianta pôr só a culpa no Augusto Melo, porque isso daí tá certo que ele agravou a situação e muito, tá? Ele agravou a situação e muito, mas assim, existe um passivo aí para trás que não é com ele, né? É aí lá com o pessoal do André Sanches lá, do Ilho, foi essa galera aí que esteve no Corinthians há muito tempo, tá? Apesar de que o André Sanches provavelmente foi a última boa gestão que o Corinthians teve ali durante a passagem dele que pegou o Corinthians na Série B. E aí ele veio ali de 2007, ele foi e voltou, mas ele ficou no clube ali, vamos dizer, ou presidindo assim, vamos dizer, na surdina, nos bastidores, até 2020 aí, claro, 2020 também, a partir de 2020 teve pessoal dele, mas eu acho que com o Duílio ele teve uma, vamos dizer, não uma participação, mas sei lá, talvez foi diminuído ali a força que ele tem, tanto que culminou aí na derrota do André Negão, que era o indicado lá da galera dele. Então, assim, 2007 o Corinthians na Série B, foi campeão da Série B, depois né, teve aí, só foi subindo, até que foi campeão mundial, aí campeão brasileiro, tal, 2017 campeão brasileiro, aí em 2018 paulista, 19 paulista, e galera, de 2020 pra cá, o Corinthians só tem título relevante no futebol feminino, tá? Então, assim, complicada a situação do Corinthians. Foi campeão paulista esse ano, como eu disse no início do vídeo, tem que comemorar sim, mas assim, já passou, tá? Já passou. Tomou de 4-0 do Flamengo aí
na última semana. É, trouxe um técnico novo, né? Então, assim, vamos ver o que vai dar aí a situação do Corinthians, né? Mas, na minha opinião, é muito preocupante. O corintiano, ele tem que estar preocupado sim, porque o Corinthians, ele, de certa forma, ele não pode cair para a Série B de jeito nenhum, tá? Hoje o Corinthians está na 12ª posição do Brasileiro e um ponto na frente do Atlético Mineiro, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tá? Então, assim, e eu não acredito que o Corinthians, por exemplo, se tiver uma arrancada como foi o ano passado e chegar na pré-Libertadores, vai estar de bom tamanho, tá? Analisando friamente aqui. Eu acho que não, o Dorival Júnior, apesar de ser um bom técnico, mas não ter tido uma passagem boa aí na seleção brasileira, eu acredito que ele não vai conseguir fazer muito mais do que o Ramon Dias vinha fazendo não, viu? Não é tirar leite de pedra, mas o Corinthians ele tem 11 jogadores muito bons ali, jogadores bons, mas não tem um elenco de bons jogadores para poder suprir a ausência. Se um jogador ali, por exemplo, agora o Memphis Depay vai ficar machucado aí um tempo. Não tem jogador à altura para poder substituir ele, tá? Sim, e olha que o Memphis Depay, na minha opinião, também nem tá fazendo tudo isso. Fez gols aí no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro aí fez bons jogos, mas assim, não é aquela. Pô, fez aquela doideira lá contra o Palmeiras, no jogo do Campeonato Brasileiro, jogando a bola pra linha lateral, enfim. Umas doideiras aí acontecendo no Corinthians que não dá pra entender. E é isso, né? Sobre os dirigentes, na minha opinião, é isso. O Corinthians tem que trazer pessoas boas, pessoas competentes para dar um choque de gestão, um choque de contenção de gastos, não só de contenção de gastos, mas de gestão financeira propriamente dita. Precisa sim melhorar os seus quadros, tá? Se não fosse o Augusto Melo, ia ser o André Negão e eu acho que a situação estaria na mesma coisa ou até pior, tá? Quem acompanhou os debates lá viu que o André Negão também não era muito diferente do Augusto Melo. E agora eu vou falar aqui, galera, do segundo ponto que eu falei lá no início do vídeo, que é sobre a torcida, tá? A torcida do Corinthians. Eu acho o seguinte, a torcida do Corinthians, ela mudou muito aí de uns anos pra cá, como eu falei. Parece que se tornou, pelo menos nas redes sociais, uma torcida um pouco meio blasé, assim, que tudo tá bom, que tudo, pô, tomando de 3-0 do Flamengo. Uma conta do Corinthians aqui que eu vi no Twitter, uma conta chamada Central do Memphis Depay. Olha só o que o cara disse. Torcida chegou atrasada no estádio, em pleno Maracanã lotado, time jogando um futebol ridículo, perdendo de 3-0 e mesmo com todas essas adversidades, a torcida do Corinthians canta mais alto e cala o Maracanã. A Fiel é diferente, jamais compare. Pô, na moral, na época que eu vi o Corinthians, mano, que assim que eu acompanho, que, igual eu falei, quando eu comecei a acompanhar assim, mais de perto futebol, a torcida do Corinthians era pra estar lá no Maracanã, na saída do ônibus, com tipo um forte esquema de segurança, porque a torcida ia mesmo pra cima, cobrar jogador, xingar jogador e cobrar dirigente e era, porra, tiro, porrada, bomba, os caras não dava alívio. E aí hoje o cara me vem com um tweet desse, comemorando que a torcida do Corinthians entrou atrasado e tal e cantou mais alto que a do Flamengo. Sim, eu não sei, mas até onde eu sei aqui, o futebol não virou competição de The Voice, né, galera? Tem até um meme aí na internet muito engraçado sobre isso. E, pô, na moral, é isso que tá acontecendo com a torcida do Corinthians. Eu lembro aí do Vessone, que falou lá que caiu na Libertadores, ou eu não vou lembrar exatamente as palavras dele, mas ele estava ali em um tom comemorativo de que caiu na Libertadores, para ser campeão paulista, que vem a Sul-Americana. Pô, aí o Corinthians agora virou time de Sul-Americana. O Mauro César Pereira falou isso lá na Jovem Pan e teve corintiano que ficou puto.
Mas a realidade do Corinthians é essa, galera. É jogar Sul-Americana. Há quanto tempo que o Corinthians não joga uma Libertadores e desempenha bem? Chega ali vamos dizer, numas quartas de final. Tô nem dizendo semifinal, numas quartas de final. Acho que desde o título lá que depois foi campeão mundial, eu acredito que o Corinthians não chegue tão longe assim na competição. Chega na Sul-Americana, mas quando chega em semifinal, igual ano passado, caiu pro Racing, né? Então, assim, a coisa, querendo ou não, o Racing ele é um time médio da Argentina. Então, o Corinthians se tornou um time médio do campeonato do futebol brasileiro. Então, assim, a torcida também, galera, influi nisso, tá? A ambição da torcida mede o tamanho de um clube, tá, galera? Eu acredito, é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal e eu vou continuar falando isso sempre que eu vim falar aqui de torcida. A ambição de uma torcida mede o tamanho do clube, tá? Se a torcida ficar acostumada a comemorar que calou a torcida adversária num jogo tomando de 3-0, como que tu vai cobrar o cara ser campeão de uma Libertadores? Se tu tá comemorando que tomou de 3-0, mas calou a torcida adversária. Me fala aí, como que a torcida vai ter peito para chegar e cobrar jogador, cobrar diretoria por títulos relevantes, tá? Eu acredito que até o ter ganhado o Campeonato Paulista esse ano foi uma boa, porque o Corinthians, de certa forma, precisava se reacostumar a ganhar alguma coisa para alçar voos maiores. E aí ganhar o Paulista é bom, mas diante da situação que está, diante da situação financeira, diante da falta de pessoas capacitadas para gerir o clube e diante da falta de ambição da torcida, onde é que o Corinthians vai parar desse jeito? Então assim, galera, com todo respeito aí aos corintianos, mas quando vocês verem uma coisa dessa no Twitter aí, pô, esculacha o cara, pô. Isso daqui não pode acontecer não, galera. Vocês têm que comemorar, título, pô. É vitória contra o Palmeiras, é vitória contra o Flamengo, jogando bem ou ruim, mas assim, ganhar tem que ser o norte de toda a torcida, pô. Não ganhou, tem que xingar, tem que cobrar, né? Tem que fazer o escarcéu para poder tirar os caras da zona de conforto e no próximo jogo os caras se matar em campo, pô. Porque senão vai ficar nisso daí. Então, assim, pro Corinthians voltar a ser grande e parar de relativizar a derrota, parar de comemorar de forma exacerbada o Campeonato Paulista, a torcida, os dirigentes, os sócios, todo mundo que gosta do Corinthians, todo mundo que se envolve com o Corinthians precisa se movimentar, precisa de alguma forma ajudar o clube, tá? E é claro, os dirigentes têm lá os sócios, tem que cobrar os sócios para votar, trazer pessoas melhores. Tem que, se der ruim lá nos jogos, tem que cobrar jogador, tem que cobrar dirigente, igual eu falei. Se fosse em tempos passados aí, o ônibus do Corinthians ia sair do Maracanã sobre um forte esquema aí de segurança, né, para evitar depredação. E, e isso não acontece mais. O corintiano relativiza a derrota e comemora que calou a torcida do Flamengo no Maracanã. Enquanto isso, o time estava lá tomando um baile do Flamengo. Então é isso, galera. Tem torcida corintiana. Vamos voltar aos velhos tempos, tá? Vocês precisam voltar aos velhos tempos. E assim, para deixar bem claro, eu não sou favorável e eu não vou ficar aqui. O que eu estou dizendo aqui é para que se faça uma cobrança na medida legal e na medida, vamos dizer assim, certa, sem que ultrapasse limites legais e sem que gere aí algum desconforto exacerbado para alguém. O jogador, o dirigente, ele tem que ser cobrado, mas ser cobrado de uma forma, vamos dizer assim, certa, de uma medida certa, não de uma medida exacerbada. Então aqui, para deixar claro, eu não estou incentivando ninguém a agredir ninguém, eu não estou incentivando torcida a invadir CT, ameaçar jogador, perseguir jogador em rede social, essas coisas aí eu não estou incentivando, mas eu estou incentivando que a torcida vá sim para frente do CT, vá para frente do Parque São Jorge,
canta, leva bandeira, leva faixa, cobrar geral mesmo, talvez fazer uma pressão dentro da própria Neoquímica Arena lá na arquibancada, gritar aquela coisa assim, para jogar no Corinthians tem que ter disposição, essas paradas assim. Nada além disso, tá, galera? Eu não estou incentivando nada além disso. Mas eu só estou relatando o que acontecia, o que a torcida do Corinthians fazia em uma situação, por exemplo, como foi essa lá do Maracanã, que foi recente aí, tá? Só tô relembrando isso, mas eu não sou a favor disso, tá? Mas eu sou a favor que a torcida corintiana de alguma forma volte a exercer a força que sempre teve para cobrar os caras, tá? Então é só para deixar bem claro isso daqui, para depois não vir dizer que eu tô aqui incentivando depredação, ameaça a jogador, esse tipo de coisa, tá? Então é isso, galera. Para finalizar, eu quero que os corintianos não fiquem bravos comigo, tá? Vai ter corintiano aí, porque tem corintiano que vive no mundo da lua. Esses aí, pra mim, tanto faz, mas corintiano que tá com o pé no chão, que tá vendo as coisas, que tá vendo isso tudo aí acontecer, deixa o seu comentário aí. Fala pra mim o que você acha dessa situação do Corinthians, se vai mudar, se não vai mudar, se precisa mudar, né? Porque eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas aí o corintiano que vive no mundo da lua, eu vou te ignorar, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E, por favor, alguém salve o Corinthians, tá, galera? Por favor, alguém salve o Corinthians, porque time grande como o Corinthians não pode ser coadjuvante no futebol brasileiro, tá? Ele tem que voltar a disputar o Campeonato Brasileiro, voltar a disputar a Libertadores, porque a torcida do Corinthians é muito grande, é uma torcida que consome os produtos do clube, que ajuda o clube a ter a receita que tem. Então, assim, o corintiano merece e faz com que o clube dele seja grande, tá? Então, corintiano, não seja pau mole, não seja esse tipo de gente igual essa conta aí central do Memphis Depay. Seja o cara, seja o corintiano lá dos anos, da década ali de 2000 até 2010, tá? Seja esse corintiano, mas não ultrapasse os limites legais, tá, galera? Não ultrapasse os limites legais. Não ameace ninguém, não invada TCT, não faça nada de ilícito, beleza? Cobre na medida certa, beleza? E é isso, deixa o like aí, galera. Comenta, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer para a gente alcançar mais pessoas. E tamo junto, até a próxima.